Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta terça-feira, dia 27 de agosto. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da Devinvest e vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado no dia de hoje. Vamos comentar sobre o Bovespa, que vem para fechar aí uma levíssima alta, praticamente no 0 a 0, 0,09% de alta. Os ativos estão em leilão neste momento, então isso tende a mudar um pouquinho aí. Vamos ver se, como está muito próximo do 0 a 0, pode ser que feche ou no terreno positivo ou no terreno negativo aí. Até o final dessa live aí, provavelmente os ativos já terão saído do leilão e a gente dá uma olhadinha novamente no Ibov, tá? Mas vamos comentar aí no detalhe o cenário do Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e alguns ativos aí que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. O seu joinha ajuda mesmo, de verdade, tá bom? Então, a gente agradece muito se você clicar nesse joinha aí, tá? Nos comentários aí embaixo, fique à vontade para solicitar o seu pedido para análise de fechamento de amanhã, combinado? Vou rodar a vinheta aqui então para a gente poder dar início. Bora lá. Bora lá então, pessoal, Ibovespa aqui na tela. Para quem pulou a vinheta, peço gentilmente que não esqueça do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Ibov no dia de hoje apresentando, até o momento, alta de 0,09%. A gente teve aqui a superação da máxima do topinho que havia sido apresentado. Então, tecnicamente falando, houve aqui a quebra daquela sinalização de baixa, tá? A gente teve uma correção mais curta. Com essa quebra, fica uma expectativa do Ibovespa não ir tão longe, caso ele dê sequência ainda neste movimento de alta, tá? Mas, sim, houve a quebra, apesar aí do candle um pouquinho mais tímido aí que foi apresentado no dia de hoje, tá? Lembrando que a gente está na máxima histórica, mensal aqui veio para um pivôzinho de alta, então, tecnicamente falando, não teríamos nada aí pela frente depois dessa reversão de topo aqui, tá? Então, a gente pode ainda ter pelo menos mais 1 a 2 pregões aqui com superação de máxima, não necessariamente candles positivos, mas com superação de máxima aqui na sequência, tá? E mais uma vez, tá? Como tá bem esticado aqui o movimento, eu não tô torcendo contra o Ibov, tá? Pelo contrário, aí, eu torço aí realmente para que ele dê sequência no movimento de alta. Eu gosto quando a gente tem um mercado em alta, tá bom? Isso é bom pra gente, isso é bom pra bolsa, isso é bom para todo mundo aí que tá comprado nos ativos de certa forma. Não são todos que acabaram apresentando alta, mas na maioria aí, o Ibov representa a média, né? Então, na maioria aí apresentando realmente essa valorização. Enfim, esticou bem o movimento, a correção foi muito curta, então por conta disso, esse movimento aqui tende a não ir tão longe, caso ele ainda dê sequência aí nos próximos pregões. De qualquer maneira, a gente fica atento, tá bom? Lembrando que vai ter suporte ainda na região da média aqui, nos 134.324 pontos, tá? Falando do mini índice, na sessão de hoje aí, deixa eu tirar os estudos aqui. Na sessão de hoje aqui apresentando, por enquanto, estabilidade aqui também. No mini índice não houve a reversão do topo, 139,085, 139,070, tá? Ainda tem negociação até às 18h30, então pode ser que a gente tenha aí essa superação de máxima, mas por enquanto não tivemos, tá? Gráfico de 120 minutos, a gente tem um índice aí trabalhando num movimento bem lateral aqui no pregão de hoje, tá? Inclusive perderam uma mínima aqui agora, aumentando aí a probabilidade de poder vir testar a média que está muito próxima na faixa dos 138.533. Eu ficaria muito atento aí amanhã a duas possibilidades: sinal negativo abaixo dos 138.500, principalmente se já abrir abaixo com um gapzinho de baixa, se tentar retomar aí, gerar sinal de topo, seja no gráfico de 5, 2 minutos, próximo dessa região de preço aí, eu olharia para venda, ou se abrir aí num gapzinho de alta, superando o máximo histórico aqui, e aí uma tentativa de fechamento de gap, com sinalzinho de alta, eu olharia para compra. Se abrir estável, ficar respeitando aqui a média e também essa região aí do 139, vai ficar difícil aí de encontrar boas operações, tá? Então, vamos ver como é que vai abrir o mercado aí amanhã. Falando do dólar, na sessão de hoje aí o dólar está apresentando uma leve alta, por enquanto, de 0,12 aqui. Lembrando que essa barra vendedora aqui
anulou completamente essa barra compradora, então nós temos aqui, tecnicamente falando, novamente um viés mais baixista, inclusive gerou uma sinalização de topo aqui, tá? Apesar de não ter dado sequência até o momento, estamos dentro dessa sinalização de topo. Só retoma o viés positivo se voltar lá para cima dos 5.617, tá? Eu fiz uma análise especial do dólar aqui, né, no canal, tá disponível aí para os membros, ela será divulgada, aberta aí, né, para não membros a partir de sexta-feira, se não me engano, tá? Então, por enquanto, ela está exclusiva para membros aqui do canal. Falo de curto prazo, falo de médio prazo e médio a longo prazo, gráfico mensal, tá? Então, para quem tiver interesse aí, membros do canal, o vídeo está disponível aí para vocês, tá bom? Você que não é membro e tem interesse em conhecer um pouquinho a respeito, aqui embaixo, o botão Seja Membro, tem um vídeo do Dalton explicando um pouquinho a respeito, ou se você clicar na descrição do vídeo aí também tem um link onde você consegue ver os níveis aí disponíveis e quais são os conteúdos aí que a gente disponibiliza para dentro dessa comunidade, tá? Enfim, doleta aqui com uma sinalização mais negativa, forçando um pouquinho a barra aqui, tá? A gente tem aqui uma possibilidade de um ombro cabeça a ombro, tá? Para ativar ele precisaria perder a região dos 5.384, perdão, dos 5.384, isso aumentaria a probabilidade de poder ter um novo movimento de baixa, tá? Isso falando aí mais para uma possibilidade de swing trade aqui no dólar. Gráfico de 120 minutos, a gente tem o dólar aí bem travado. No momento em que apresenta aí uma tentativa de correção, ela se dá de forma bem fraca, com bastante fraqueza na ponta compradora, contra o movimento de baixa aqui relevante, tá? Então, fica uma expectativa da gente poder ter algo mais para baixo aqui ainda, tá? Não teve aí uma sinalização já reforçando aí algo como, por exemplo, um fechamento abaixo aqui dos 480, perdão, que é uma região aí que vem sendo bem testada aqui no day trade e respeitando muito bem, tá? Um fechamento abaixo desse nível de preço poderia trazer aí o dólar mais para baixo e aí a gente teria um possível fechamento de gap como suporte na faixa dos 5.423,5 e depois um fundo ali na faixa dos 5.394 como possível suporte. Se o dólar resolver aí dar sequência no movimento, tem aqui essa resistência no 5.515, 5.520 aqui que está sendo respeitada, depois disso teria a média de 200 no 5.550, tá bom? Eu olharia para venda próximo desses níveis de preço, caso o dólar tente alguma movimentação de alta aqui no intraday. Falando aqui agora da Petrobras, na sessão de hoje, Petro apresentando aqui uma leve queda de 1,34%, uma correçãozinha aí, né? Depois desse fechamento de gap, desses fechamentos de gap, na realidade, natural aí esse processo de correção, tá? Para quem tem interesse em entrada na Petro, corrigiu aqui mais 3,500 preferencialmente, perdão, uma sinalização de alta, com a média se aproximando um pouquinho mais, faria sentido aí uma tentativa de compra de swing trade, tentando pegar um rompimento de máxima histórica. Para quem já está comprado, se não pulou fora, no curto prazo, tá? Com essa bela valorização, fique atento, stop pelo menos abaixo da mínima do grande, candle de alta. Começou a voltar, gerou o sinalzinho aí de alta, já traz o stop mais para cima, se reverter aí, pelo menos tem um stop gain aqui bem definido, tá? Então seria essa forma como eu trabalharia aqui na Petrobras. Lembrando que eu comentei aí, mantenho minha posição, tá bom? Não vou mudar só porque explodiu aí, até porque tá gravado aí, né, pessoal? Mas não teria comprado aqui nesse miolo, tá? Lembra que eu comentei com vocês, olha, tá bem bagunçado, então realmente é só para quem tá comprado, tenta proteger o stop mais abaixo ali, próximo da média do semanal, né? Enfim, para quem protegeu ali foi bom até, né? Porque conseguiu dar espaço aí para a operação tentar dar andamento. Aconteceu de fato esse andamento, né? Então fiquem atentos aí, pessoal. Tem resistência, mais uma vez, né? Esse fechamento aqui, 39,57 e a máxima histórica nos 39,96. E para compra, aguardaria uma correçãozinha e um sinal de alta. Suporte mais relevante seria a faixa aí dos 37,80 basicamente. Vale, na sessão de hoje apresentando bela alta de 3%, houve aqui um gap de alta na abertura aí, praticamente esses 3% aqui. A Vale aqui chegou a apresentar um processo aí de correção no intraday, mas conseguiu se recuperar, chegou até a superar essa região aqui, ó, nos R$ 60,02, tá? Esse é um nível importante, porque era uma sinalização de topo, pessoal. Anterior também era uma máxima aqui de uma semana anterior bem relevante, tá? Que veio para confirmar um pivô de baixa lá no gráfico semanal, tá? Então a Vale está voltando para cima desse nível de preço.
é um nível de preço bem representativo que reforça a expectativa de continuidade aí do movimento em direção à faixa dos 61,70, tá? Então, a partir de agora, a Vale abre espaço aí para poder caminhar em direção à média do gráfico de 200 períodos do gráfico diário e a média que eu mencionei ali do gráfico semanal, que seria também uma região de topo anterior, tá? Então, abriu espaço. Não necessariamente vai de uma vez lá, tá? Para quem tem interesse em compra, inclusive, escorregou aqui nos R$59, gerou sinal de alta, dá para ficar de olho em compra também, tentando pegar a continuidade deste movimento. Para quem já está comprado, o stop abaixo da mínima de hoje, nos R$59 aí, seria uma boa, tá? A mínima, na verdade, é 59,09, então seria no 59,08, mas se quiser deixar um espaço aí, ficaria abaixo da média do semanal, seria uma possibilidade também, tá? Se voltar para baixo da média do semanal e gerar sinal de alta abaixo, aí eu deixaria passar, tá bom? Prefiro acima dos R$59 aí, tá? Mas foi bem representativo mesmo aqui o que foi apresentado no dia de hoje, então abriu espaço agora para Vale poder caminhar em direção aos R$62,20 ou no semanal na faixa dos 61,70, um pouquinho antes aqui dessa média de 200. Falando aqui agora das recomendações swing trade, pessoal, começando por Suzano. Na sessão de hoje, aí a Suzano veio para me tirar aí no 0 a 0 praticamente, voltando aqui num processo de correção. Preferi aí não pagar para ver. Se gerar novo sinal de alta aqui amanhã, é uma possibilidade de compra. Vou avaliar aí essa possibilidade de retorno. Perdão, de retornar aqui para o papel, mas não resolvi pagar para ver, então eu saí aí com uma perda na operação de 0,4%, tá, pessoal? Realmente aí o stop quase que no zero, tá? A minha entrada foi por aqui, eu deixei o stopzinho abaixo da mínima de esquerdo, então um stop de 0,04 sobre a operação, sobre o capital total, perdão, foi um stop de 0,07%, tá? Bem pouco relevante aí. Sigo vendido aqui em Vamo 3, que no dia de hoje apresentou essa queda de 2,17. Sigo vendido em Rent 3, que apresentou uma alta de 1,47%, uma nova tentativa de fundo ascendente. Vou reavaliar aí a possibilidade de repente trazer o stop um pouquinho mais próximo aqui. Sigo comprado em Iguatemi, que no dia de hoje apresentou queda de 0,94, ainda trabalhando acima da média. Sigo comprado em Moura do B, apresentou aqui uma estabilidade, apesar de ter apresentado queda de quase 2%, conseguiu se recuperar e fechar acima da média aqui. Sigo comprado em China 11, que no dia de hoje apresentou uma alta de 0,69, e sigo comprado aqui em Grupo Mateus, GEMAT 3, que apresentou alta de 1,6%, confirmando o novo pivôzinho de alta, reforçando a expectativa de continuidade do movimento nas próximas sessões. E Bovespa fechou no terreno negativo aqui, pessoal, 0,08%. Lembra que estava aí muito próximo do 0 a 0, portanto, os ativos aí saíram do leilão e puxou o Ibovespa aqui para baixo no dia de hoje. Agora comentando aqui da maior alta na sessão, Lojas Renner, alta de 3,67%. O ativo aqui apresentando a continuidade do movimento de alta que já vinha sendo apresentado, tá, pessoal? Teve uma primeira perda de mínima aqui, mas depois disso houve somente aí mínimas ascendentes, então realmente aí o ativo apresentou uma correçãozinha mais lateral aqui e está dando sequência. Em termos de resistência, pessoal, vou colocar o gráfico semanal aqui, a gente teria resistência mais relevante lá na faixa dos R$21,30, tá? Esse seria o próximo nível aí mais relevante. Depois dele seria a faixa dos R$23,30. A média móvel de 200 períodos pelo gráfico semanal. Para quem está comprado, dá para manter posição, tentando levar aí, tá? Até esse nível de preço que eu mencionei. Para quem está de fora, pessoal, não tem jeito, vai ter que aguardar. A operação está em andamento, vai ter que aguardar uma correção aqui, tentando buscar a média e um sinalzinho de alta aí na sequência. Essa daqui ficou difícil de pegar, tá? Não dá para visualizar tão bem aqui essa correção no diário, né? Só quando a gente olha um gráfico intraday aqui que a gente consegue perceber realmente aí que, olha, realmente ficou bem lateral aqui, né? E aí sim conseguiu romper, confirmando o pivôzinho de alta, então tá dando sequência aí agora, tá? São Martinho, na sessão de hoje, apresentando queda de 3,49%, devolvendo aqui todo o candle de alta de ontem, um candle que vinha aqui para confirmar um pivôzinho de alta, hoje já basicamente anulando esse cara, ainda não anulou o pivô de alta, para isso precisaria voltar para baixo da mínima deste fundo aqui, nos 28,65, mas já enfraqueceu bastante. Para quem está comprado no curto prazo, recomendo aí guardar o stop realmente nos 28,64. Se perder essa mínima, voltar para baixo da média de 200 aqui, reforça aí a possibilidade de voltar a testar esse fundo na faixa dos 27,55. Comentando aqui agora de um bancão, pessoal, Bradesco, na sessão de hoje, queda de 1,22%, agora sim, voltando aqui para dentro dessa correção, podendo aí caminhar em direção à média móvel de 3 períodos na faixa dos R$15,13. Infelizmente, aí
acabou acionando meu stop aqui, levemente, essa reversãozinha de topo, e voltando aqui para dentro da operação, optei por não voltar, tá? Optei por ficar de fora aí dessa vez. Para quem aí de repente manteve a posição de venda em Bradesco, vale a pena ainda ficar de olho no retorno do preço à média, né, na região aí pelo menos dos R$ 15,10, tá? Para quem tem interesse em compra, o ideal seria aguardar o teste nessa região e um novo sinal de alta seria apresentado aí neste nível de preço, tá? Ainda assim, colocaria menos capital, dado o movimento de alta bem esticado também no gráfico semanal. Falando aqui agora dos pedidos, né, que foram comentados ali, que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Começando por Pets 3, alta de 0,38%, Pets aqui ainda dentro do movimento de alta, tecnicamente falando, já apresentando aqui certa fraqueza na ponta compradora, temos aqui 4 candles aqui muito próximos, sem fechar acima da máxima do candle anterior aqui, apesar de ter superação de máxima, não conseguiu fechar assim, só esse aqui, né, na verdade, levemente, os outros não conseguiram fechar acima da máxima. Dá uma olhadinha no gráfico de 5 minutos, ó, a gente está com uma possibilidade de uma correção semelhante a essa que a gente acabou de comentar aí de loja Zener, né? Quando a gente olha para o gráfico intraday aqui, gráfico de 105 minutos. Dá para ficar atento, então, de repente, para quem está aí interessado em compra, pessoal, no rompimento aí da máxima de hoje mesmo, tá? Nos R$ 5,40, com stop aqui embaixo dos R$ 5,00, tá? Foram 4 candles aqui de correção ascendente, né? Quando a gente olha aí para o intraday, tá? Que ainda pode tentar dar sequência por aqui, tá? Então, para quem quiser, coloque menos capital nessa tentativa aqui, mas seria uma possibilidade. Semanal vindo por enquanto para deixar aqui um candlezinho de indefinição. Tem esse topinho aqui no 5,55 como nível de resistência. E depois disso, pessoal, um pouquinho mais acima, a faixa dos 5,82. Falando de swing trade, seria uma tentativa de tentar levar até esse nível de preço. Depois disso, pessoal, abre espaço para poder buscar ali a faixa dos 7,60. Do 7,60 ao 7,65 ali, tá bom? Para quem prefere aguardar uma entrada um pouco menos arrojada, o ideal seria aguardar uma correção aí buscando a média nos 4,66. Comentando aqui agora NVIDIA, pessoal. NVIDIA que amanhã, se não me engano, salvo engano, né, divulga aí resultados, tá? Então a gente pode ter aí NVIDIA apresentando um movimento de alta, ou de repente aí devolvendo tudo, e principalmente movimentando bolsa americana, né? A gente sabe que o papel movimentou nos últimos meses o S&P 500 de forma relevante, né? O S&P 500 não, né? A Nasdaq, se não me engano, né? De empresas de tecnologia. Enfim, papel aqui apresentando uma correção, considero a correção sendo desde esse candle aqui, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o candle de hoje aqui no processo de correção. Ficaria atento ainda se de repente tivesse pelo menos mais 1 ou 2 pregões por aqui, um sinalzinho de alta para abrir essa compra. Para quem tiver interesse aí em compra já neste momento, eu aguardaria pelo menos pelo pivô, tá? Para ter uma confirmação maior. Eu vou ter um stop maior também, mas pelo menos eu teria uma confirmação maior aqui, não somente uma superação de máxima, tá? Já que tá meio bagunçado aqui, eu compraria essa superação aqui, dos R$ 15,12, tá? E o trade seria basicamente aí, no swing trade, olha lá, estão buzinando na rua. Basicamente aí o alvo de 1 para 1,5 aqui na faixa dos 16,56 e depois a região dos R$17, tá? Isso para quem tem interesse em compra. Para quem já está comprado, dá para guardar um stopzinho abaixo dos R$14, abaixo da média móvel de 13 períodos. Falando agora de CSNA3, na sessão de hoje apresentando alta de 0,57%. CSNA que depois desse sinalzinho de fundo ascendente, deu sequência no movimento, foi buscar a média do semanal, ameaçou um topinho, reverteu, mas ainda trabalhando abaixo desse nível de preço dos 12,40. Para quem está comprado ainda, recomendo ficar de olho aí com stop pelo menos nos 12,20. Se gerar novo sinalzinho de topo por aqui, as médias estão desalinhadas, então a gente pode ter um novo movimento de correção por aqui, tá? Lembrando que o semanal ainda está dentro deste movimento de baixa, perdão, desta tendência de baixa, apesar do movimento de alta. É possível que a gente tenha uma nova sinalização de topo por aqui. Então, muito cuidado. Para quem tem interesse em compra, pessoal, eu ficaria de olho um sinal de fundo acima dos 12,40, tá bom? E por fim, pessoal, mas não menos importante, Itaúsa, ainda dentro do processo de correção, buscando de forma bem devagar a região da média, próximo dos 10,80. Para quem tem interesse em compra, vai ligando o sinalzinho aí de alerta, sinalzinho de fundo, próximo da média aí, próximo dos 10,80. Abre possibilidade de compra de swing trade, semanalzinho ficando bonitinho aqui, 2 candlezinhos de correção, depois de 2 fortes candles de alta, então vale a pena ficar atento, tá, pessoal? Vê aqui, gerou sinalzinho de fundo, próximo
próximo da média, abre possibilidade de compra. A resistência vai ser de fato aí a máxima histórica na faixa dos R$ 11,13, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Aí embaixo nos comentários, fica à vontade para solicitar o seu pedido para amanhã. E se você tiver aí qualquer dúvida, sugestão, comentários aí, agradecimentos, fiquem à vontade nos comentários. Se quiser criticar também, fica à vontade, não tem problema nenhum. Só não seja desrespeitoso ou desrespeitosa, tá bom? No demais, estão todos sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.